Bom dia, estamos aqui no Pó de Praça. Hoje eu tô aqui com o João, Oi. com o Gabriel Opa! e com o Heitor. Oi. E hoje a gente vai fazer o nosso trabalho, mostrar para vocês o nosso trabalho com o podcast. E também nós trouxemos um texto sobre a economia açucareira que a gente vai ler com vocês. Ali temos os cachorros que ajudam a capturar os indígenas, os africanos, os escravos. Aqui, lá embaixo tínhamos as canas de açúcar que estavam sendo plantadas. Aqui temos os fornos, coisas para ajudar a fazer o açúcar. E ali nós temos a roda de açúcar, que está mais ou menos ali na água. Temos água de açúcar. A roda de açúcar. Me fala um pouco sobre a economia açucareira, está no texto. Economia açucareira. A produção de açúcar foi fundamental para a economia do Brasil durante os séculos XVI e XVII. E foi o principal motor econômico da colonização portuguesa na América. Vamos explorar em detalhes como a economia se desenvolveu e seu impacto na sociedade colonial. Gabriel, me fala sobre o início da produção de açúcar. Tá bom. Os portugueses começaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil logo depois do início da colonização, por volta de lá de 1530. Eles trouxeram técnicas e conhecimentos adquiridos no Atlântico Atlântico, como Madeira e Açores, onde já tinham estabelecido plantações de açúcar. O clima quente no Nordeste brasileiro, porque combinado com solos férteis, era ideal para cultivar cana-de-açúcar. Me fala sobre a estrutura da produção, João. Estrutura da produção. Engenho de açúcar. Engenho. O engenho era a unidade produtiva central da economia açucareira. Consistia em diversas estruturas necessárias para a produção de açúcar, incluindo moendas para extrair o caldo da cana, caldeiras para ferver o caldo e a casa de purgar, onde o açúcar era refinado e moldado. A caldeira a gente mostrou lá no andar de cima da casa do engenho, que é onde a gente ferve o açúcar para ferver o caldo da cana. Agora me fala sobre os tipos de engenho, Gabriel. Beleza. Esses são dois principais tipos de engenho, movidos por força hidráulica, ou seja, água, e movidos por tração animal. Os engenhos hidráulicos eram mais eficientes e desejáveis, mas de uma proximidade de fontes de água. Me fala sobre plantations, Heitor. Grandes propriedades. As plantations eram vastas expansões da terra dedicadas ao cultivo intenso de cana-de-açúcar. Essas propriedades eram trabalhadas quase exclusivamente por escravos africanos que realizavam o plantio, colheita e transporte de cana até os engenhos. Monocultura. A prática de monocultura, ou seja, cultivo de uma única cultura em grandes áreas, eram predominantes. Isso gerava uma economia altamente dependente do açúcar. Me fala sobre a mão de obra escrava, João. Escravidão africana. A economia açucareira dependia fortemente da mão de obra escrava. Milhares de africanos foram trazidos para o Brasil em condições desumanas para trabalhar nas plantations e engenhos. Os escravos realizavam um trabalho pesado e exaustivo, desde o plantio até o processamento da cana. Agora eu vou falar sobre as condições de vida. As condições de vida dos escravos eram extremamente precárias. Eles viviam em senzalas, alojamentos rudimentares e insalubres. E trabalhavam longas horas sob supervisão rígida e muitas vezes brutal. Me fala sobre a importância econômica disso. O açúcar produzido no Brasil era exportado principalmente para a Europa, onde a demanda por açúcar estava em constante crescimento. O açúcar era um produto de luxo. O consumo estava não preso pelos ricos e trazia altos lucros. Riqueza para a colônia e Portugal. A riqueza para a colônia e Portugal. A produção de açúcar gerou grandes riquezas para os senhores do engenho
e para a coroa portuguesa, que arrecadava impostos sobre a produção e a exportação econômica açucareira financiou muitas atividades coloniais e contribuem para o desenvolvimento de infraestruturas como portos e estradas. Agora eu vou falar sobre o impacto social. Vamos falar sobre a estrutura social agora. Casa Grande era a residência do senhor do engenho e de sua família, representava o poder e a riqueza dos proprietários de terras. Além de ser a moradia, a Casa Grande funcionava como centro administrativo e social da fazenda. Me fala sobre Senzala, Gabriel. Como Augusto já disse alguns momentos atrás, era o local onde viviam os escravos. As salas eram construção simples e bem precárias, refletindo a dura realidade da vida dos escravos. Desigualdade, João. Me fala sobre Tá desigualdade. bom, Augusto. Desigualdade. A sociedade colonial era altamente desigual. Havia uma grande distância social entre os ricos e o senhor de engenho e os escravos, que viviam em condições de extrema pobreza e exploração. Agora eu vou falar sobre o declínio da economia açucareira. Com o tempo, a economia açucareira começou a enfrentar desafios, como a concorrência, que outros países, como as colônias inglesas nas Antilhas, começaram a produzir açúcar em larga escala, competindo diretamente com o açúcar brasileiro. E fala sobre mudanças no mercado, Gabriel. Beleza. As mudanças no mercado internacionais e a diversificação econômica das regiões do Brasil também contribuíram para o declínio da hegemonia do açúcar. Questões internas, então. Fala. Questões internas. Problemas internos e como a resistência dos escravos, doenças nas plantações e necessidades de rotacionar culturas também afetaram a sustentabilidade dos plantios de açúcar. E pode concluir, João. Conclusão. Apesar de seu declínio, a economia açucareira deixou um legado duradouro no Brasil colonial. Ela mudou a estrutura social, econômica e até cultural da colônia, influenciando profundamente o desenvolvimento do país. A história dos engenhos e das plantations de açúcar é uma parte essencial da compreensão do Brasil colonial e das raízes da sua economia e sociedade. Então é isso. Muito obrigado por acompanharem e tchau. Bye.